Olha lá. Então, pessoal, olha o conceito agora importantíssimo de ponto de acumulação de um conjunto C. Então, disse que um número Azinho é ponto de acumulação de um conjunto C se toda vizinhança de A, tá, contém infinitos elementos de C, tá certo? Toda vizinhança de A contém infinitos elementos de C. Isso equivale a dizer que, aí é o exercício 1, depois vocês provem lá, toda vizinhança de A contém algum elemento de C diferente de A, tá certo? Ou ainda que, dado qualquer epsilon maior que zero, a vizinhança perfurada contém algum elemento de C. Então, repara que esse mesmo parágrafo aqui aparece, de algum modo, escrito aqui no livro do Elon também. Se você for lá no capítulo 5, que é o capítulo que vocês têm que dar uma olhada no Elon para ver esses conceitos aí, eu ainda não coloquei aqui, eu vou colocar depois aqui no... Depois da aula eu vou colocar no Classroom aqui de vocês, tá? Mas aqui, ó, capítulo 5, só abrindo aqui rapidamente, ele começa falando de conjuntos abertos e tal, né? Depois de falar de conjuntos abertos, ele entra aqui, ó, conjuntos fechados, ponto aderente, que o Ávila aqui não falou, e depois vem o ponto de acumulação. Quer ver, ó? Olha aqui. Ponto de acumulação. Você vê que ele fala um pouco aqui, pontos de acumulação. Então, um ponto A pertencente a R é ponto de acumulação de um conjunto X quando toda vizinhança V de A contém algum ponto de X diferente do próprio A. Ele colocou aqui como definição exatamente essa segunda frase aqui, né? Um número A é ponto de acumulação do conjunto quando toda vizinhança de A contém algum elemento do conjunto diferente de A. Tá aqui. Tá aqui, é exatamente essa frase aqui. A é um ponto de acumulação do conjunto quando toda vizinhança V de A contém algum ponto do conjunto diferente do próprio A. Equivalentemente, para todo epsilon maior que zero, A menos epsilon, A mais epsilon, que é a vizinhança padrão, interseção x menos A é diferente do vazio. Né? Quer dizer, para toda vizinhança que você pegar, para todo epsilon, a vizinhança A menos epsilon, A mais epsilon, vai ter algum elemento em comum, porque vai ser diferente de vazio, interseção, vai ter algum elemento em comum com x menos A. Quer dizer, vai conter algum ponto de x diferente do próprio A. Tá? E aqui ele tem essa notação x' para o conjunto dos pontos de acumulação. Tá? Bom, tudo bem, só para dar uma palhinha do Elon aqui, para vocês verem que está de acordo aqui o conceito, né? É importante a gente dar uma comparada de vez em quando para ver que os dois livros estão concordando. São dois livros importantes aqui para graduação, né, de análise. Então, vamos colocar na lousa essa definição aqui. Eu achei interessante colocar essa aqui, que foi a principal do Elon primeiro, e depois colocar as outras como equivalentes. Né? E aí vocês fazem um exercício depois para provar a equivalência. Vamos colocar aqui, ponto de acumulação. Ponto de acumulação. Ponto de acumulação. Então ele diz o seguinte, olha lá. Toda vizinhança de A contém algum... Então, vamos começar com a frase Azinha, ponto de acumulação de C, né? Ou de X, tanto faz. Eu prefiro usar a letra X, né? Seja X um conjunto contido nos reais, um conjunto de números reais. Então a gente diz o seguinte, Azinho é ponto de acumulação, né? Eu vou escrever assim, Azinho é ponto, vou escrever por extenso, ponto de acumulação de X, C. Essa aqui que é legal. Toda vizinhança de A contém algum elemento de X diferente de A. Toda vizinhança de Azinho possui ou contém, né? Contém algum elemento de X diferente de A. Contém algum elemento de X
diferente de A. Então, em termos simbólicos, como a gente viu ali no livro do Elon, isso significa dizer o quê? Ou seja, 2 pontos, né? Para todo, quando ele diz toda vizinhança, a gente pode pensar em dado um epsilon maior que zero qualquer, dado, ela escolhe qualquer um epsilon maior que zero, a interseção entre a vizinhança A menos epsilon, A mais epsilon, e o conjunto X menos A é diferente de vazio. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Aí você tem que ficar esperto com aquilo que ele falou depois, né? Que na verdade falou antes, mas eu vou colocar depois. Aqui, ó, equivalentemente, né? Equivalente a dizer o seguinte. Olha lá. Equivale a toda vizinhança de A contém infinitos elementos de X. Ah, toda vizinhança de A contém infinitos elementos de X. É uma maneira equivalente, tá? E tem ainda essa terceira aqui que ele diz, que é o seguinte: dado qualquer epsilon maior que zero, a vizinhança perfurada, qualquer vizinhança perfurada de A contém algum elemento de C, tá? Mas isso é bem equivalente à primeira, tá? Então, esse é o conceito básico de ponto de acumulação. Agora, exemplos aqui para o aluno começar a sentir o drama aqui do ponto de acumulação. Como é que isso aqui funciona? Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Você pode pensar aqui o seguinte, vamos colocar aqui uma reta real, né? E vamos imaginar que aqui você tem um ponto, vamos dar alguns exemplos, né? Em vez de dar um exemplo só, já vou colocar uns 2 ou 3 exemplos aqui. Por exemplo, vamos supor que você tem aqui o conjunto que vai de 0 até, deixa eu colocar na outra notação, de 0 até, vamos dizer, 2. Então, quer dizer, esse conjunto aqui seria x igual a 0, 2. Então, você vê claramente que todos os pontos interiores aqui do intervalo fechado, eles vão ser pontos de acumulação, porque qualquer intervalinho que você pegar em volta de um ponto aqui dentro, qualquer intervalinho, por exemplo, eu pego um ponto aqui, xzinho, né? Se xzinho, observação do primeiro exemplo aqui, se xzinho está maior do que 0 e menor do que 2, para todo epsilon maior que 0, a interseção do ponto x menos epsilon, do intervalo x menos epsilon, x mais epsilon, com o conjunto 0, 2 menos o 2, com o conjunto 0, 2 menos o 2, menos o 2 não, menos o x, é diferente de vazio, tá? Isso é bem claro, né? Qualquer intervalinho que você pegar aqui, x menos epsilon, x mais epsilon, por menor que seja, se o epsilon for maior que 0, claro, vai ter ponto do conjunto que não é o x. E isso caracteriza o ponto, né? Portanto, x então, x é ponto de acumulação. Se a CM aqui é acumulação. Agora, vamos pegar um outro exemplo aqui. Se você, um comentário, o 0 é ponto de acumulação? 0, note que as duas extremidades, 0 e 2, 0 pertence a x e é ponto de acumulação. O 2 também pertence ao x e é ponto de acumulação. Tá certo? Tá aí. Então temos que fazer esses comentários aqui. Quer dizer, todo mundo aqui é ponto de acumulação. Né? Todo mundo desse conjunto é ponto de acumulação. Vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos dizer que a gente pegue agora o intervalo
Vamos dizer que a gente pegue agora, para aproveitar essa reta aqui, vamos pegar aqui o intervalo 0, 1, 2, 3, 4. Vamos pegar o intervalo que vai desde o 4, só que agora o intervalo aberto, até o 6. Quer dizer, então agora eu estou imaginando um conjunto X que é igual intervalo aberto, 4, 6. Da mesma forma, se você pegar qualquer ponto que esteja entre o 4 e 6, 4 menor que x, se 4 menor que x menor que 6, menor que x menor que 6, para todo o epsilon maior que zero, quer dizer, eu estou pegando um ponto x ali dentro, né? Se eu estiver pegando um ponto x aqui dentro, tem um ponto x aqui. Claro que eu vou conseguir aqui o intervalinho. Para todo epsilon maior que zero, esse intervalo x menos epsilon, x mais epsilon, interseção com intervalo 4, 6 menos o x, vai ser diferente de vazio. Diferente de vazio. Certo? Então, o x vai ser ponto de acumulação, qualquer um aqui dentro. Tá? X ponto de acumulação. X é ponto de acumulação. Agora, o 4 e o 6, agora as extremidades, não pertencem ao conjunto. Note que 4 não pertence ao conjunto. Porém, é ponto de acumulação. Não pertence a X, mas é ponto de acumulação. Ok? Por quê? Porque qualquer intervalo da qualquer intervalo da forma 4 menos epsilon, vírgula 4 mais epsilon, por causa do lado da direita aqui, 4 mais epsilon, ele vai conter pontos do intervalo aberto. Aqui era aberto, eu me confundi, né? Coloquei fechado, aqui é aberto. Aberto. Aqui é aberto. Ele vai conter pontos do intervalo aberto 4, 6, menos o próprio 4. Tá? Que nem precisaria tirar, porque o 4 não está nele, mas tudo bem. Isso aqui é diferente de vazio. Que é 4 mais epsilon, né? Vai pegar um monte de ponto aqui. Então, é ponto de acumulação. Da mesma forma, o mesmo vale para o 6. O mesmo vale para 6. O mesmo vale para 6. Tá? Então, o que isso mostra? Mas não vale para 7. Vamos supor que o 7 tivesse aqui no conjunto. O conjunto é isso aqui, união 7. Dei uma alterada. Mas não vale para 7. Por que não vale para 7? Não vale para 7, 7 não é acumulação, porque eu tenho eu posso pegar um aqui, ó, pá, pá, essa vizinhança. Essa vizinhança não contém nenhum ponto do conjunto, a não ser o próprio 7. Então, ele não é ponto de acumulação. Né? Olha aqui, ó, a definição. O A vai ser ponto de acumulação de X se toda vizinhança de A contém algum elemento de X diferente do próprio A. Aqui, acabei de exibir aqui uma vizinhança do 7, poderia ser a vizinhança, sei lá, 6,5 até 7,5, que ela não tem nenhum ponto do X é o amarelinho, né? Não tem nenhum ponto do X a não ser o próprio 7. Então, quer dizer, A é ponto de acumulação, 4 é ponto de acumulação, 6 é ponto de acumulação. 6 é ponto de acumulação. Agora, 7 não é. Tá certo? Ele é um ponto isolado aqui do conjunto, não é de acumulação. Agora, o que é interessante desse segundo exemplo aqui? O 4 e o 6, eles não pertencem ao conjunto, mas são um ponto de acumulação do conjunto. Aqui no primeiro exemplo, todo mundo pertencia ao conjunto, e todo mundo era ponto de acumulação também. Mas aqui nesse outro exemplo, você está vendo que o ponto não precisa pertencer ao conjunto para ser ponto de acumulação. Tá? Você veja só,
Isso é importante para o nosso estudo da definição de limite? Claro que é importante. Por quê? Em que sentido que é importante? Note que, pensando um pouco à frente na definição de limite, eu posso fazer numa função limite x tendendo a um ponto que não está no domínio, mas que é um ponto de acumulação. Por exemplo, vamos supor que a nossa função f de x seja 1 sobre x. 1 sobre x. É claro que o zero não está no domínio, né? F de x igual a 1 dividido por x. O que você pode falar sobre isso? Você pode falar que o zero não pertence, zero não pertence ao domínio da função, tá certo? Zero não pertence ao domínio da função. Porém, ele é um ponto de acumulação? Bom, se você colocar o domínio da função como sendo o conjunto que vai aberto em zero até o infinito, então o que acontece? Se esse aqui for o seu domínio, então evidentemente você vê que o zero é um ponto de acumulação desse conjunto aí. Né? Qualquer intervalo da forma 0 menos epsilon, vírgula 0 mais epsilon, qualquer intervalo dessa forma aqui, vai conter pontos ali do domínio de f, tá certo? Porque 0 mais epsilon vai entrar aqui, se epsilon, é claro, for maior do que zero, como sempre tem que ser. Então, quer dizer, zero é um ponto de acumulação. Então, eu posso fazer, e todo mundo sabe, o limite para x tendendo a zero, pela direita, né, no caso, dessa função 1 sobre x vai ser mais infinito. Perfeito. E o zero nem pertence ao domínio. Então, por isso que é importante essa noção de ponto de acumulação, você perceber que o ponto de acumulação pode ou não pertencer ao conjunto. Tá? Bom, você pode ter um conjunto que todos os pontos são de acumulação? Pode, esse aqui, acabei de dar um exemplo, intervalo fechado. Esse aqui é um conjunto, se você pegar só o intervalo aberto, todo mundo é ponto de acumulação também, mas tem até cara que não é do conjunto, que é ponto de acumulação. Aí se você, acumulação, até, se você acrescentar esse ponto 7 aqui isolado, aí já pintou um ponto que não é de acumulação. Né? Se você pegar um conjunto que só tem pontos isolados, aí nenhum ponto é de acumulação. Tá certo? E isso... Oi, fala. Nesse segundo exemplo do senhor que o senhor escreveu em amarelo, caso aqui saísse uma questão na prova dizendo o seguinte: prove que o 7 não é um ponto de acumulação. Eu poderia só falar o seguinte: tomemos epsilon igual a meio, por exemplo. Isso, perfeito. Porque como a definição para ser ponto de acumulação tem que ser para todo epsilon, toda vizinhança, significa todo epsilon nessa expressão A menos epsilon e A mais epsilon, né? Então, para ser ponto de acumulação, tem que valer para toda a vizinhança, ou seja, para todo o epsilon. Então, o que acontece? Para que não seja ponto de acumulação, basta você exibir um epsilon para o qual falha. Epsilon igual a meio aqui nesse caso, com certeza falha. Tá? Mas ele vai trabalhar aqui um outro exemplo, né? Deixa eu mesmo trabalhar aqui um outro exemplo com vocês, mas antes deixa eu dar uma lida aqui, para a gente também não... Porque tem uma coisa aqui interessante que ele vai falar, ó. Um ponto de acumulação de um conjunto pode ou não pertencer ao conjunto. Acabei de comentar isso para vocês. Então, por exemplo, o intervalo fechado AB, o A e B pertencem ao conjunto e são pontos de acumulação. Agora, o intervalo aberto AB, o A e B não pertencem ao conjunto e, no entanto, ainda são pontos de acumulação do conjunto. Né? Um ponto de acumulação de um conjunto pode ou não pertencer ao conjunto. Por exemplo, os extremos A e B de um intervalo aberto são pontos de acumulação desse intervalo, mas não pertencem a ele. Todos os pontos do intervalo também são seus pontos de acumulação e pertencem a ele. Um ponto X do conjunto se diz isolado se não for ponto de acumulação do conjunto. Isso equivale aí, o que o Álvaro acabou de falar, equivale a dizer que existe um epsilon, ou pelo menos um epsilon maior que zero, tal que a vizinhança perfurada não contém qualquer elemento de C. Vizinhança perfurada, quer dizer, sem ser o próprio X, não tem nenhum elemento de C, claro, né? Se você falar vizinhança que não é perfurada, aí ela tem um elemento de C, que é o próprio 7. Mas isso não ajuda ele a ser ponto de acumulação, porque para ser ponto de acumulação, toda vizinhança tem que ter elemento de X diferente do próprio número. Então, ele já foi na perfurada ali, né?
existe uma vizinhança perfurada que não tem nenhum elemento do conjunto, então acabou, ele não é ponto de acumulação. Tá? Chama-se discreto o conjunto cujos elementos todos são isolados. Quer dizer, um conjunto só de pontos isolados é um conjunto discreto. Então, exemplos de conjuntos discretos. O que a gente poderia colocar como conjunto discreto? Por exemplo, 1, 2, 3. 1, 2, 3 é um conjunto discreto. Né? Naturais é um conjunto discreto. Inteiros é um conjunto discreto. Então, você já viu que conjunto discreto, conjunto que não tem ponto de acumulação, ou seja, que todos os pontos são isolados, eles podem ser finitos ou infinitos. Mas eu te digo mais ainda do que isso. A distância entre os elementos pode variar também. Né? Aí a distância está constante entre os elementos. Né? Está sempre indo de 1 em 1, 1 mais 1, 2, mais 1, 3, os naturais também, nos inteiros também. Mas e se você for diminuindo a distância, ele ainda pode continuar um conjunto discreto, só com pontos isolados? Pode. Presta atenção nesse exemplo aqui. Ó. Presta atenção nesse exemplo aqui que eu vou colocar para vocês agora. Olha só. Né? Então, primeiro vamos colocar aqui uma observação. Observação. Ponto isolado. O que é o ponto isolado? Ponto isolado é aquele que não é de acumulação. É aquele que não é... É aquele ponto do conjunto. Veja, o ponto para ser isolado, ele tem que ser do conjunto, tá? Tem esse detalhe que eu faço questão de... Vou até colocar aqui, né? Ponto isolado é aquele ponto, é o ponto do conjunto, é um ponto do conjunto, é um ponto do conjunto, ponto isolado de X, do conjunto X contido em R. É um ponto de X que não é de acumulação. Tá? Bom, e aí, beleza, outra observação aqui importante. Conjunto discreto. Né? Se um xzinho pertencente a xão, qualquer ponto pertencente a xão, implica que xzinho é isolado, quer dizer, ele só tem ponto isolado, daí x é conjunto discreto. Tá certo? Então, aí exemplos de conjunto discreto. Já falei alguns. 1, 2, 3, naturais, inteiros. Né? Exemplo. 1, 2, 3. Naturais. Inteiros. Né? Etc. Porque tem vários outros. Né? Inclusive, vou dar mais um exemplo aqui. Olha só esse exemplo aqui. Deixa eu chamar a atenção para ele. Exemplo. Imagina aqui a reta, né? A reta numérica. E imagina que você coloca aqui o ponto 0 e você coloca aqui o ponto 1. E aí você pega os seguintes pontos aqui, ó. Você pega o ponto 1, você pega o ponto meio, você pega o ponto 1/3, você pega o ponto 1/4, vou colocar esse 1/3 um pouco mais para cá. 1/4 é aqui, né? Você pega aqui o ponto 1/3, você pega o ponto 1/4, você pega aqui o ponto 1/5, reticências. Todos os pontos da forma 1 sobre n. Então, você está montando um conjunto X, que é assim, 1, meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1 sobre n, vírgula, reticências. Sem parar nunca, tá? É isso aqui para todo... Que é um conjunto que certamente está contido em R, está contido no intervalo fechado 0,1, que está contido em R. Tá? Isso aqui é um conjunto que está sendo montado para todo N pertencente aos naturais. Tá? Então, o que acontece? Será que esse aqui é um conjunto
discreto, só de pontos isolados, como é o caso do 1, 2, 3, dos naturais nos inteiros, veja só que interessante. Eu percebo o seguinte, se eu for medir, o 1 certamente é um ponto isolado, né? Porque o 1, se eu pegar a vizinhança aqui, 0,9, 0,9 até 1,1, acabou. Né? Não tem nenhum outro ponto do conjunto. Então, 1 é um ponto isolado. Note que 1, a vizinhança, vamos colocar aqui, ó, 1 menos 0,1, vírgula, 1 mais 0,1, interseção com o próprio conjunto x menos o número 1, dá igual vazio. Isso implica que que 1 é isolado. Tá? Agora, e para n maior do que 1? Já para todo n maior do que 1, quer dizer, de 2 em diante, a gente pode estabelecer aqui uma distância entre dois pontos. Eu vou escrever o seguinte, para n maior do que 1, a gente tem o seguinte, o ponto 1 sobre n, ele está sempre para frente. Um ponto 1 sobre n, ele está sempre maior do que 1 sobre n mais 1. Olha lá, 1 sobre 4 é maior do que 1 sobre 5, por exemplo. 1 sobre n mais 1, e está menor do que 1 sobre n menos 1. Isso para todo n maior do que 1. De 2 em diante já dá para escrever isso. Tá? Agora, o que a gente percebe? A gente percebe o seguinte. A distância entre 1 sobre n menos 1 e 1 sobre n mais 1, ela é quanto? Né? A distância, olha só, vamos medir aqui as distâncias, né? Qual que é a distância entre 1 sobre n e 1 sobre n mais 1? 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1 vai dar igual a n mais 1, n mais 1 menos n mais 1 menos n, certo? Que é igual a 1 sobre n mais 1. Fechou. Tá? A distância entre esse e esse. E a distância entre esse e esse? Né? 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n vai ficar n menos 1 vezes n, vai ficar n menos n menos 1. Cortou, ficou 1. 1 sobre n menos 1n. Então, você percebe que quem que é o número maior? n menos 1 vezes n ou n vezes n mais 1? Esse é o número maior, certo? Esse é um número maior e ele é o denominador, quer dizer, ele é o denominador maior. Então, essa aqui é a fração menor. Então, das duas distâncias aqui, a distância menor é essa. Então, você pode pegar ela como sendo um epsilon. Né? Tome epsilon menor ou... Deixa eu pensar aqui, vai ser um intervalo aberto, né? Pode ser menor, o epsilon pode ser menor ou até igual 1 sobre n mais 1. E o que vai acontecer? Isso implica que o intervalo 1 sobre n menos epsilon, vírgula, 1 sobre n mais epsilon, ele vai ter interseção vazia com o conjunto x menos o ponto 1 sobre n. Mostrando que o 1 sobre n não é de acumulação, para todo n maior que 1. Já tinha mostrado que 1 é isolado, isso aqui vai ser igual vazio. Isso implica que 1 sobre n é isolado para todo n maior que 1. Isso implica que 1 sobre n é ponto isolado para todo n maior do que 1. Então, esse conjunto todo é composto só de pontos isolados. Tá? Interessante isso, né?
Interessante isso aí. Interessante isso aqui, tá? Bom, então vou concluir o seguinte, conclusão, né? Portanto, X é discreto. Ele é um conjunto que contém apenas pontos isolados, né? Agora veja você, ele fala aqui no livro de um outro exemplo mais ou menos parecido, ó. Imagina um conjunto que é meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, 5 sextos, n sobre n mais 1 reticências. Então, são pontos que estão crescendo aqui, né? Começa no meio, 0,5, 0,666 reticências, 0,75, aí depois vai vir 4 sobre 5, que é 0,8, né? Então, ponto 5, ponto 67 aproximadamente, ponto 75, ponto 8, e claro que está tendendo para 1, porque isso aqui, quando for para o infinito, vai dar 1. Tá? Esse conjunto, só que ele nunca passa do 1. Ele tem infinitos elementos, porque n sobre n mais 1 é sempre menor que 1. Esse conjunto é discreto, pois seus pontos são todos isolados, e seu único ponto de acumulação é o número 1, que não pertence ao conjunto. Tá? E aqui também faltou dizer isso, apesar de ser um conjunto discreto, pois qualquer x que você pegar nesse xão da forma 1 sobre n, vai implicar que x é isolado, por isso que ele é discreto, todo mundo é isolado. Porém, ele tem um ponto de acumulação, esse conjunto, que é o zero. O zero é um ponto de acumulação. A acumulação. Tá? Ponto de acumulação de x, de xão. É o zero. Né? Porque, evidentemente, né, note que, porém, vou colocar assim, porém, note que o zero é ponto de acumulação de x. Pois, qual que é a explicação para isso? A explicação é a seguinte, dado uma vizinhança, né? Dado um epsilon maior que zero, como é que eu sei que vai ter algum ponto do conjunto diferente de zero, claro, que vai estar na vizinhança 0 mais epsilon, 0 menos epsilon? Existe um azinho igual a 1 sobre n pertencente a xão, tal que esse azinho pertence à vizinhança 0 menos epsilon, vírgula, 0 mais epsilon, vírgula. Basta tomar n maior do que epsilon. Ou n maior do que 1 sobre epsilon. N maior do que 1 sobre epsilon, que implica que o epsilon vai ser maior que 1 sobre n, ou seja, equivalente, né? Aqui já é equivalente a dizer que 1 sobre n é menor que epsilon, que implica que 1 sobre n está nesse conjunto, né? O que implica que 1 sobre n pertence ao conjunto 0 menos epsilon, vírgula, 0 mais epsilon. Ponto final. Tá? Então, quer dizer, 0 é ponto de acumulação de x. Tá? Então, significa que x é discreto, mas tem um ponto de acumulação. Então, o conjunto é discreto é quando nenhum ponto do conjunto é ponto de acumulação. Todos os pontos do conjunto são isolados. Mas isso não significa que ele não vai ter nenhum... Ele pode ter um ponto de acumulação fora dele. No caso, esse aqui tem como ponto de acumulação o zero, que está aqui. E esse exemplo do livro, quem que é o ponto de acumulação? É o 1, que não pertence ao conjunto. Assim como o 0 também não pertence ao meu exemplo. Tá? Bom, tá bom esse vídeo. Vamos gravar um outro vídeo falando do conceito de conjunto denso. E também vamos perguntar para os alunos se eles têm alguma